Estamos começando mais um OreaCast e hoje estamos trazendo um convidado muito especial, o nosso querido Ed. Olá pessoal, meu nome é Ed, tudo certo? Vim aqui participar. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos por sua presença também. E vamos falar hoje um especial sobre Changeling, Os Perdidos. Isso, até aqui a fichinha aqui, ó. Então, Ed, como é a história do jogo? Como é que funciona? Pronto, vamos lá. Existe uma linha editorial chamada O Novo Mundo das Trevas, que ficou conhecida a partir de 2004, né? Em que essa reformulação da editora White Wolf, né, tentando rebutar o seu sistema, rebutar os seus cenários, teve esse início com o livro O Mundo das Trevas, que você jogaria suas aventuras de horror e terror com personagens humanos, com personagens mortais. Depois disso vieram os vampiros, depois os lobisomens, depois os magos, e aí vieram os Prometheus, que é outro que a gente vai falar depois, né? E depois os Changelings. O que são os Changelings, né? O diferente do que era feito no antigo mundo, aqui os Changelings têm a seguinte ambientação. Você é uma pessoa normal, comum, que está vivendo o seu dia a dia, e aí, do nada, por um acaso, o destino, ou simplesmente um azar, ou porque você é muito interessante, tem algum tipo de beleza exótica, consegue fazer algum ofício de maneira brilhante, você é sequestrado. Mas não é um sequestro por simples bandidos. Você é sequestrado para uma outra dimensão. Uma dimensão feérica, onde tudo é abstrato, onde tudo está ali para testar a sua sanidade. E lá você é mantido em cativeiro e você é um ser humano que está à mercê das vontades e das loucuras do que a gente chama de outras entidades, né, dessa dimensão, que são as Trufei, as fadas verdadeiras. E aí todo esse processo, esse tempo que você fica lá nessa dimensão, ele altera tanto a sua mente quanto o seu corpo fisicamente. E aí, onde o jogo se baseia? Ele se baseia nesse novo mundo das trevas, né, como era conhecido. O livro foi lançado em 2007. E aí, quando esses seres voltam, essas pessoas que foram sequestradas, né, elas voltam, eles voltam alterados, voltam com algumas modificações corporais e mentais. E quando eles voltam, já tem outra pessoa, outro ser vivendo a vida deles, que é o que a gente chama de duplo, né? Então é basicamente o cenário, ele te prepara para você viver essa paranoia de que você está sendo perseguido, de que você foi sequestrado, de que sua vida foi roubada, e já insere você automaticamente nesse cenário. Há um drama aí por conta, né? E as pessoas que não entendem os duplos, o que seria exatamente os duplos? Eles também têm a mesma habilidade de suas réplicas? Os duplos, eles são como se fossem soldados de Astrofei, assim, com bastante aspas, que são feitos justamente para que eles fiquem lá no seu lugar, vivendo sua vida, cuidando da sua família, trabalhando no seu emprego, mas que ninguém dê por falta de você, entendeu? É uma coisa assim, bem cruel, eu poderia dizer, porque é como se, enquanto você estiver sequestrado, nem os outros dão por sua falta. Tipo, você é como se você estivesse sofrendo. Eles replicam também as memórias ou não? Isso. Fica a cargo do mestre muita coisa, né? A questão dos duplos, inclusive na crônica que a gente está jogando, tem muitas coisas relacionadas aos duplos, relacionadas às regras que nem tem nos livros, a gente pode comentar até depois se você quiser, sim. Que fica muito a cargo do narrador. Eu optei por fazer algumas adaptações dos duplos, né? Que ele tem poderes equivalentes dos personagens, que fica uma dinâmica bem legal, até porque Fúria pode falar o quanto ela sentiu jogando a primeira vez, né? Também como foi esse impacto dela nesse cenário e tal. Gente, pra quem não conhece assim, o jogo Changelings com Ed, inclusive, e pra mim eu não conhecia,
E confesso que se tornou um dos meus favoritos. Changeling pra mim é excepcional, é muito bom. Eu recomendo, se você não conhece, conheça. E os eventos ocorrem sempre aqui na Coffee Gang. A gente tá com agenda semanalmente. Toda Isso. semana tem um. Pode até publicar no link do Sim, post, sim. do caixa. Toda semana ocorre jogos de RPG aqui para pessoas que têm curiosidade e vontade de conhecer. Sempre bem-vindos. Serão sempre bem-vindos, porque assim, RPG antigamente não era tão acessível. Até um tempo atrás as pessoas não conheciam outras pessoas que aderissem, que gostassem, então elas optavam por jogar online. Gente, online pra mim é uma experiência muito bosta, pra mim. Mas aí eu tô aqui pra julgar. Se você tiver oportunidade, tem um local bacana, como a gente tem recentemente a Coffee Gang, pra conhecer e poder jogar, é sensacional. Ed, fala um pouco do sistema de Changeling. Perfeito, vamos lá. Eu tenho aqui uma ficha de Changeling em mãos, né? Como vocês podem ver, a ficha é bem mais semiótica mesmo, porque é praticamente preencher bolinha. Então, para quem já jogou Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago a Ascensão, sabe como é. A ficha é basicamente dividida em 4 etapas, né? Aqui é um resumo de como é seu personagem, né? Nome do jogador, a crônica, o que você é, tipo, eu sou um bobeiro, eu sou um policial. Depois tem os seus atributos, que é como você é física, mental e socialmente. O que você sabe fazer, que são suas habilidades mentais, físicas e sociais. E vem a parte que é o que dá o sabor de cada cenário, né? Que é os poderes que você usa no jogo. Os poderes destes changelings, dessas pessoas que foram modificadas, eles vêm de contratos féricos. Tudo pro reino das fadas. E não é, quando a gente fala fada, tem muito daquela coisa, né, sininho, essas coisas. Não, quando eu falo criaturas féricas aqui, criaturas féricas do tipo, para quem já assistiu Labirinto do Fauno, sabe aquela criatura que pega os olhos e coloca na mão e fica... Pronto, que são criaturas desse nível, são criaturas desse tipo de aparência, entendeu? Então, existem aí alguns tipos de modificações de acordo com a fada verdadeira que lhe sequestrou, né? Então a gente tem aí todas essas feições dos changelings, eles têm a ver com alguns mitos, né? Que você consegue até ver em algumas obras de cultura pop. Então, tipo, sempre tem os ogros, né? Que são os fortões, o tal, que tem aquele aspecto mais bruto, aquele aspecto mais gigante e tal, são relacionados mais ou menos a esses mitos. Tem os ferais, que para quem assistiu aí, dando bastante referência, para quem assistiu a série Sweet Tooth da Netflix, está na 3ª temporada agora, também são exemplos de ferais que você pode ter. Então são changelings que têm traços animalísticos, né? Inclusive tem um desse na mesa, que é o próprio Alice. A gente tem os mirrados, que são o aspecto dos construtores. Eles são muito bons em produzir alguma coisa, algum ofício, seja cerveja, seja madeira, alguma coisa do tipo. Então eles estão sempre relacionados a essa questão do construir, certo? Tem os trevosos, que são literalmente isso mesmo, os que mexem com escuridão, os que mexem com furtividade, né? E os elementais, já falei de quantos? Ogros, mirrados, ferais, elementais, trevosos, né? Se eu estiver esquecendo de algum... sim, claro, os belíssimos, que estão ligados a esse aspecto mais belo da fada mesmo. Essa questão de encantar, essa questão de deslumbrar para quem presencia, ser aquela coisa tão perfeita e tão bonita que hipnotiza, que faz até você esquecer, né? Sim. O que você viu de tão belo, né? Então, quando a gente vai selecionar um personagem para poder jogar, para poder interpretar,
Em resumo básico, são realmente essas as escolhas que a gente faz no começo da ficha. Entendeu? E vamos falar um pouquinho também sobre o mundo faérico lá. Entre o mundo faérico tem a SEB, né? Isso. Há um guardião na SEB? Ou uma criatura? Tudo fica muito a cargo do mestre. A SEB ela é um ambiente, é como se fosse uma barreira que também é muito agressiva entre o mundo mortal e o mundo das fadas. A SEB ela é como se fosse um ambiente que é feito para segurar o que está dentro, ou seja, é feito para impedir que os que foram sequestrados eles consigam escapar das fadas verdadeiras, né? Então imagine que é como se fosse uma selva de vinhas e espinhos onde tudo pode lhe cortar, onde se você se cortar você pode alertar as fadas verdadeiras para tentar lhe pegar, só que o cenário ele lhe pune quando você vai até lá e você falha numa localização, você falha no momento de resgatar alguém. A gente já teve disso na mesa pesado, também. Pessoal. O tempo, é importante também dizer, o tempo ele passa diferente lá na dimensão nessa dimensão faérica e tal. Eu inclusive abordei muito disso. Eu optei, né, narrando, usar uma coisa que está muito em vigor hoje em dia, que é a questão do mapa de relacionamento. Isso numa mesa torna muito mais dinâmico as relações, força os jogadores a decidir mesmo, ter um poder decisão. Poxa, eu acho que não gostei do que o outro personagem fez, eu acho que poderia ter sido feito de uma maneira diferente, mas eu gosto dele, mas assim, se for por afeição, eu não tô tão afeiçoado a ele, mas estou aquela outra pessoa lá que concordou comigo. Então, quando tem uma decisão de tipo, deixo o meu colega para trás ou vou atrás dele, o mapa de relacionamento é como se fosse um guia que o próprio jogador construiu. Então, tipo, poxa, valeria a pena eu me arriscar por causa daquele personagem? Então, tipo, é a pessoa que tu mais gosta na tua equipe. Ou então, é a pessoa que tu menos tem afinidade na tua equipe. Tu vai mesmo arriscar a tua vida? Então, tipo, até dramaticamente é muito interessante essa questão, né? Sim. Do mapa de relacionamento. Inclusive, além de interessante, eu acho que dá um up a mais e motiva e incentiva a gente, jogador, a jogar. Até na questão da construção também, da interpretação, nos ajuda bastante. O sistema do jogo é um D10, né? O sistema ele usa dado de 10 lados, né, que é o comum em qualquer sistema do antigo mundo das trevas, que era da White Wolf, e agora do novo mundo que hoje em dia a gente chama de Crônicas das Trevas, né, que é o COFD. E também usa a mesma questão que são os dados de 10 lados. Né. Diferente, aí a gente está falando de sistema agora, diferente do antigo mundo, em que a dificuldade era relativa, né? Tipo, o padrão era 6. Então, se você rolasse um D10, tirasse de 6 para cima, dificuldade padrão, você conseguia obter um sucesso ali, certo? E tem essa questão de que você tirar um dado, cancela um resultado positivo que você teve. Aqui, nesse novo sistema, não tem isso. Exemplo, eu tenho inteligência 3, e empatia 3, eu vou tentar entender, ver se alguém tá mentindo para mim. Eu rolo esses 6 dados, que é o que a gente chama de pool de dados, eu rolo esses 6 D10, e todo resultado que eu tiver 8, 9 ou 10, eu vou obter sucesso. E aí eu posso obter de um sucesso, que eu já consigo saber se a pessoa está mentindo para mim, até um sucesso excepcional, que é saber com toda certeza que a pessoa está mentindo para mim. Entendeu? Eu acho muito interessante. E, não menos importante, temos as cortes também, né? Sim. Parte interessante do cenário
é justamente essa questão de que tem a questão das cortes, né, que são organizações de changelings que existem no mundo real. Então, tipo, tem a corte do inverno e cada corte ela representa uma coisa, né? A corte do inverno ela representa a tristeza, a corte do outono ela representa o medo, a corte do verão a ira e a corte da primavera o desejo. Então, as maiores expoentes em termos de corte do jogo, desde o livro básico, são essas. Óbvio, tem outras como você pode até viajar também, tipo, narradores podem criar suas próprias cortes, tipo, Montes Cardeais, você consegue também fazer, né? Cada um com algum tipo de filosofia, mas você consegue fazer, tranquilo. Muito bom mesmo. Vamos falar um pouquinho também sobre a nossa mesa, que ela é interessante. Polêmica também. A nossa mesa, ela já tá, nossa crônica, né, ela já tá rolando, a bem dizer, vai uns 4 meses por aí, né? Entre indas e vindas, eu acho que é isso, né? Eu sou bem mão aberta com pontos de experiência. Eu posso dizer com toda certeza que essa experiência que eu tive jogando Changeling com o pessoal dessa mesa, ela foi bem única para mim. Primeiro, porque existem 2 situações que eu nunca tinha obtido desafio como narrador, né? Eu tenho desde jogadores novatos quanto experientes nessa mesa. E aí uma das coisas que Uria, que nunca tinha jogado nesse cenário, ela pediu, me surpreendeu bastante. Que é a questão dela... Posso dizer ou não quer dizer? Pode falar. A questão dela dizer que ela quer engravidar no próprio jogo. E eu achei muito curioso, porque assim, como você está lidando com um cenário que é extremamente agressivo e hostil, você querer ter um filho no meio do jogo, que é uma coisa praticamente que nunca aconteceu, então ficou ao cargo do narrador, é uma desvantagem muito grande, por assim dizer, porque você está sempre ali em perigo, vulnerável, em perigo e tal, e você está gestante. Putz, eu achei um baita desafio, assim, tanto para personagem de Uria quanto para mim como narrador, né? Mas o plot geral, tornou-se o plot geral da mesa, o nascimento dessas crianças, né? E a gente, como está com o projeto de jogar todos os cenários assim unidos, né? Porque esse novo sistema, esse Crônicas das Trevas, ele permite que o crossover seja legal de fazer, né? Então, eu estou com planos de narrar Gast, a gente vai falar de Gast depois, vai falar de Vampir, vai falar de Mortais, enfim. E é isso, essa do Change está sendo bem desafiador para mim. Tem a questão também que, tipo, todo Change ele gosta de tomar o seu lugar de volta, só que o personagem de Alisson, ele já era pai quando ele foi sequestrado. E quando ele voltou, o duplo estava cuidando da filha dele, o duplo viveu os momentos paternos com a filha dele. Então ele viu ela crescer, ele viu ela ir para o primeiro encontro, viu o baile dela, viu ela indo para a faculdade, e Alisson não viu. E aí, como ele está nesse perigo todo, ele não quer que a filha dele participe disso. Então ele simplesmente disse para mim, olha, eu não quero tomar o lugar do duplo, eu quero deixar o duplo lá, porque trazer toda essa carga de drama e de perigo para cima da minha filha que eu deixei, só ia expor ela mais perigo ainda. E eu fiquei, caramba, isso daí foi muito foda. Isso. Inclusive, numa época que a gente estava caçando os duplos, né? Isso. Tem um personagem da mesa que, como tem essa questão de tempo, né? O tempo é muito relativo em Change. Então, tipo, você pode ter passado 60 anos sequestrado no reino das Trufeiras, e aqui só se passaram 5 anos, sabe? Então, ou o contrário, você foi sequestrado há 60 anos atrás e para você só se passou 5 anos lá. Então, tem esse personagem que é o Bob, né, que ele viu o discurso de Kennedy
né? De Martin Luther King. E ele, como um jovem negro, viu toda a questão tem toda essa questão do sonhar com os perdidos, né? E aí teve todo aquele discurso de Luther King que eu tenho um sonho, I have a dream e tal. Então, todos os personagens, na verdade, eles são muito interessantes, né? Eu poderia falar por horas de todos aqui, mas eu acho até que seria bom cada um deles falar o que eles acharam, até no final da crônica, né? O que eles acharam dos personagens, o que é que marcou. Tá sendo bem gratificante para mim como narrador ver essa evolução de todo mundo, e eu gosto realmente de distribuir ponto, que todo mundo fique forte, que todo mundo consiga realizar aí o que deseja fazer na ficha. Eu até fico curioso, né? Tem uma filosofia de outro sistema que eu uso, que é o Powered by the Apocalypse, que é o PBTA, que ele prega muito isso, que é seja fã dos seus jogadores. Então, tipo, tem muito narrador que fala, o mestre tem sempre que ser antagônico aos personagens dos jogadores. Não, pô. O narrador ali, ele tá para se divertir, né? Para construir uma história junto com todo mundo, para divertir os outros, entreter os outros também, dar o desafio para eles conseguirem superar esses obstáculos, né? Mas ele tá ali também para admirar os personagens que fazem parte da história dele. Quando você abre um livro pela primeira vez, você não sabe o que esperar dos personagens ali. Isso. E é a mesma coisa isso quando você joga RPG. Você não sabe o quanto, naquele momento, o jogador vai conseguir te entregar uma interpretação absurda. Já teve momentos, assim, inigualáveis, né, nesse jogo que eu nunca esperava que ia chegar. Então, tipo, todos os personagens ali, eles têm uma questão muito interessante. Foi muito assim, foi um achado mesmo. Quando eu posso fazer fichas iguais para diferentes mesas. Tem essa filosofia. Se eu pegar vários personagens de ficha pronta assim e distribuir em várias mesas, o conjunto da mesa e o que torna aqueles personagens, mesmo eu dando o mesmo desafio, vai ser completamente diferente. Então eu acho que essa configuração do jeito que ficou, tendo a Úria, tendo o Alisson, tendo o Pedro, que já esteve aqui com vocês, tendo o Kaká também, tendo o Ti, que já esteve aqui com vocês também. Então, tipo, toda essa configuração, ela tornou essa crônica única, assim, tanto para quem jogou, quanto para mim, principalmente, que narrou. É uma crônica, assim, que vai ficar muito tempo, assim, na minha mente. Ela pode ter todo. E já tá chegando ao final. O Úria já tá de luto aí pela literalmente antecipada. O que é bom, a gente não quer que acabe logo, né? Mas tu tem que ter um começo, meio e fim. Infelizmente sim. Mas vai ficar muito bem guardado na memória, porque foi uma experiência, eu posso falar como jogadora perante o mestre. É uma experiência que para mim foi incrível poder participar desta mesa, tanto que ela se tornou uma das minhas principais. O xodó. Literalmente o xodó. E lá você tem uma certa liberdade, porque tem algumas mesas que a gente joga e a gente não tem aquela dinâmica de liberdade. E talvez o fato de você não ter a dinâmica de liberdade te prenda na questão de intérprete. Sim. Ao menos a minha visão, como experiência como jogadora, é essa. Mas não quer dizer que ela seja uma visão regente. Porque a forma de eu ver é uma forma, um jeito. Outra pessoa que vê já vê de um ponto diferente. Então, assim, por a gente tá aí para debater e conversar sobre isso. Se você pensa algo diferente, tá mais que convidado para debater aqui comigo. Sim, bota nos comentários aí também. Você. Então, assim, é uma experiência, nossa, baita foda. Tô esperando também Ansiosa para Geist. Sim. É outro sistema também. Um outro cenário, né? São outros personagens. É Mundo das Trevas também? É Mundo das Trevas. No Mundo das Trevas, o Geist, na verdade, dá um pequeno spoiler para vocês. O Geist é como você era uma pessoa comum. Tudo começa assim no Novo Mundo, né?
era uma pessoa comum, só que por algum motivo você morreu, e esse jeito que você morreu influencia também nos seus poderes, por assim dizer. E aí você fez uma barganha para não morrer. E aí esse outro espírito que faz a barganha com você consegue trazer você de volta à vida, só que você também tem que ajudá-lo em algumas coisas. Então é como se fosse um corpo com duas almas. Entendeu? E aí você é grátis, né? Exatamente, não existe almoço grátis, né? Você vai ter que fazer algumas coisas para ele, ou não fazer, lidar com as consequências, né? Mas aí é cada um. E realizar. Que assim, todo mundo nesse cenário do Mundo das Trevas, né? Todo mundo que morre e deixa alguma coisa tem essa âncora muito forte, né? Então, seriam problemas que não foram resolvidos. Então, tipo, o cara morreu intrigado com alguém da família, então. Ajuda não queria morrer de jeito nenhum sem ajudar minha família, então tipo, pô, te trouxe de volta à vida, ajuda minha família, tá ligado? Dá dinheiro a ela, então é isso, entendeu? Ou vingança, que é o mais comum, tipo, foi assassinada, então ó, eu te ajudo a te matar, o teu desafeto se tu ajudar a matar o meu, tipo, é muito comum também, tá ligado? Tem vários tipos de dinâmica que você pode seguir no Geist, né? A gente vai sentar, vai fazer aquela sessão zero massa, vou perguntar como é o personagem de cada um, o que é que eles esperam da mesa. A sessão zero, ela é sempre única para mim. Eu acho que mais importante do que a última sessão é sempre a sessão zero, porque a sessão zero é onde todo mundo coloca a mente tipo, no lugar, tipo, ó, eu sou esse personagem aqui, vou fazer parte dessa mesa com essas pessoas aqui. Não é uma descoberta na hora, assim, entendeu? Então, eu acho que a sessão zero ela é até mais importante do que a sessão final. Porque, assim, a sessão final, para quem já jogou RPG várias vezes, ela pode nem existir. Tipo, a mesa pode simplesmente acabar sem ter um final. Mas a sessão zero, ela tem que existir. Né? Assim, uma filosofia minha, né? Essa detalhe aí da mesa acabar antes de... é muito chato isso. Inclusive, eu passei por isso também, não uma vez, mas eu acho que é um fator muito comum para quem é jogador de RPG. Sim, é muito comum, muito comum. Porque, você sabe, a gente lidar com pessoas nem sempre é fácil de lidar. Problemas da vida, às vezes, tem que viajar. E aí tem aquela questão de compromisso. E aí as pessoas começam a faltar. Você, como mestre, o que acha disso? Você, como mestre numa mesa e os jogadores começam a faltar. Você vai perder, obviamente. Não, eu acho que assim, é o ditado famoso, né? O combinado não sai caro. Obviamente que como é um hobby e é para diversão, eu tento sempre com que todos que começaram a mesa, eles estejam sempre na mesa. Então, tipo, falou, é só acertar, né? Como se fosse aquela sintonia fina. Se você acertar antes, falar, todo mundo vai poder, tem algum problema, todo mundo vai poder... não vou poder porque eu tô com um problema. Não tem problema, adia. É melhor você adiar e contar uma boa história do que no momento crítico saber que aquele personagem fez falta na mesa e ele podia resolver, entendeu? Até porque no começo da mesa eram 6 feições, né, que eu já falei aqui, e os 6 personagens eram completamente diferentes. Então tinha um belíssimo, um feral, um mirrado, um trevoso, um elemental. Então, tipo, tinha um de cada. E pra mim isso foi único na mesa. Então, ter essa variedade, ela foi sublime pra mim. Ela aumentou as possibilidades. Sim. Até porque a gente conseguiu cenas inimagináveis, né? Como atentados terroristas. Não. Cara, dava pra gente passar horas falando disso. Dá um baita resumão. Isso me pegou de um jeito. Caralho, a mesa toda assustou. Foi muito foda. Isso. Teve óbvio, o narrador ele tem uma certa liberdade criativa, porque ele acha que pode ser até bom na mesa. Tipo, posso não estar seguindo 100% à risca algumas coisas do livro, mas assim, não importa, porque a regra de ouro ela é tudo ali. Você pode mudar algumas coisas em prol da diversão. É como eu digo ao pessoal que joga, né? Eu tento sempre seguir a regra que está no livro, né? Mas se fica legal daquele jeito, eu tento dar aquela modificada. Falo antes, porque eu acho que
o combinado não sai caro. E é como eu digo a vocês, eu digo, ó, eu não rolo atrás de escudo, não. Esse negócio pra mim de escudo não existe. Eu rolo na frente do jogador. O jogador nunca vai poder dizer que suspeitar que eu manipulei algum resultado, porque pro bem ou pro mal, eu rolo ali na frente. Eu digo, ó, é isso aqui de dados que eu vou rolar contra tu, tá? E vou rolar assim, aberto, entendeu? Então, eu acho isso um diferencial muito grande que motiva a gente, jogador, porque é muito massa, dinâmica, sem barreiras, eu digo assim. É muito interessante. E eu quero falar também, outra coisa que eu acho muito interessante, que não é tão comum, você anotar, ó, esse número aqui, se cair um número, vai ser isso. A famosa tabelinha, né? Ajuda muito. Achei muito porque deixa bacana. De ser uma coisa do narrador que determina. Não, pô, se é um jogo de probabilidade, vamos rolar em probabilidades também? Sim. Então, tipo, pra não ser ruim pro jogador, nem ruim pro narrador, vou rolar aqui. Os deuses dos dados é que vão dizer qual é a tua sorte. Então, tipo, e sempre eles ficaram a seu favor. Exatamente. O bom é porque se eu dissesse arbitrariamente que era uma decisão minha, todo mundo ia dizer, poxa, mas aí tu tá apelando. Mas não, eu rolo na frente, eu faço a tabelinha, eu digo, ó, se rolar par, é um inimigo muito forte. Se rolar ímpar, é um inimigo mais fraco. Aí vai rolar par, entendeu? Então, sempre tem essa dinâmica. Eu prefiro assim porque pode ser difícil, mas é sempre justo. Eu sempre prezei por ele. Eu fico dizendo isso, ó, vocês podem me achar tudo, menos injusto. Não, isso com toda franquia de certeza. Injusto você não é. De forma alguma. E para quem não sabe ou entende, também temos a questão do fardo. Sim. Fado é uma característica da ficha que o quanto seu corpo foi afetado pelo mundo férico. Então, quanto mais você aumenta, é como se fosse um tipo de energia que lhe cerca, né? Que lhe modifica. É quanto de modificação você teve. Então, quanto maior esse atributo quanto maior essa questão na ficha do fado ela é maior, mais a sua feição ela fica mais parecida com de uma fada. Então, tipo, um feral, por exemplo, um feral gato, ele com fado 1, ele pode ter, as orelhas, o focinho. Ele com fado 5, ele já é um baita de uma feição feral. Ele realmente já tem aquelas pernas mais para trás, mais pelos no corpo, tem uma postura de gato mais assertiva, já tem comportamentos às vezes felinos, e fora que o fado também ele altera a sua perspectiva de vida, né? Porque quanto maior seu fado, eu acho que o fado 5, você consegue estender sua expectativa de vida em até 50 anos. Então, tipo, quanto mais alto mais tempo você vive, né? Quanto mais alto mais tempo você vive. Então, tipo, a média expectativa humana 80 anos, você vive até os 130, 150, e assim vai, entendeu? Eu acho muito interessante. Eu entendi assim um pouco, porque diferentemente do primeiro Changelings, que são fadas que vão se tornando humano, eu subentendo que são fadas que para sobreviver se mesclam a humanos para poder buscar essa energia que é o glamour, que é uma coisa que tem aqui também. Que você, de acordo com o vício ou sua virtude, você rouba essa energia criativa de vício ou de virtude humana para poder se alimentar, para poder fazer usar os seus poderes. No antigo, ela vai perdendo os seus poderes e vai se tornando mais humana. Isso é o que a gente chama no antigo de banalidade. Banalidade. Aqui já é o inverso, né? O humano que vai aumentando o fado e vai se aproximando mais de um Isso. Também tem a questão que a gente chama de lucidez, né? Todo o cenário do Crônicas das Trevas. Ele tem também o seu revés, então, tipo, à medida que você vai avançando, vai enfrentando inimigos mais fortes, vai tomando as decisões mais difíceis, isso também tem um revés que é na lucidez, né?
porque de tanto você transicionar entre um mundo e outro, um mundo onde as coisas são abstratas, relativas, você acaba perdendo lucidez. Então, tipo, você acaba perdendo o discernimento do que é realidade e o que não é, quando você sai do mundo mortal e vai pro mundo feérico, né? Então, momentos chaves, assim, eu gosto de fazer um teste de lucidez e explicar o porquê o jogador está fazendo aquele teste de lucidez, para que ele entenda que, tipo, poxa, isso aqui realmente, se fosse num filme ou no livro, seria aquele ponto de ruptura do personagem que pode mudar a vida dele para sempre, né? Literalmente. Um personagem, vamos supor, minha personagem, ela chega à lucidez 1. Eu perco a personagem? Praticamente você perde, porque assim, no caso, você perderia se fosse 0, né? Como não tem, eu acho que para chegar à lucidez 1, você chegaria num nível de loucura, né, tão grande que praticamente seria impossível você ter qualquer tipo de decisão, de relação e tal. Seria muito, muito punitivo para você interpretar que, assim, basicamente você perde o personagem, né? Agora, assim, mesmo perdendo lucidez, conforme você avança na crônica, é possível recomprar esse ponto. Então, você diz, eu gastei tantos pontos para aumentar minha lucidez de novo, e você interpreta, fiz uma terapia, fui fazer alguma coisa que me agrada para ver se essa energia criativa ela volta para minha mente de novo, se eu consigo me firmar, fui falar com um familiar que nunca mais eu tinha visto. Então, diferentes modos interpretativos você tem para trazer esse ponto de lucidez de volta, entendeu? Sim. E outra coisa que eu acho muito interessante também são os contratos. Sim, é interessante para todo mundo, porque são os poderes, né? São os poderes. Os contratos, todos eles têm essa questão de você pagar uma prenda, uma brecha, como foi na tradução, para que você ative aquele poder. Então, como é uma energia que vem da criatividade, que é o glamour, né? Que vem da criatividade, que vem do desejo. Então, o que é que esses changelings podem fazer? Você pode alterar fisicamente seu corpo, como é no caso dos ogros, parecer tão ameaçador e tão intimidador que deixa as pessoas amedrontadas, como os ogros também fazem, e expor uma beleza tão grande que faz as pessoas esquecerem o que elas viram, como é o caso dos belíssimos. Ter força, velocidade, agilidade de animais, como os feras fazem, manipular sombras, como faz os trevosos. E, assim, esses são só os contratos, bem dizer, básicos, né? Existem outros contratos que você pode manipular, recortar e editar sonhos das pessoas. Enfim, você pode... você tem variadas coisas que você pode fazer no Change. Eu acho que falando de um apanhado de todos os cenários, né? Se quem tiver a chance de experimentar, experimente. Eu acho que todos os cenários eles são muito pontuais e muito criativos nas questões dos poderes, né? Então, os vampiros eles têm as disciplinas que custam pontos de sangue ali para ser ativados. Os magos eles podem fazer o que eles quiserem, né? Podem fazer até mais do que alterar a realidade se eles estiverem dispostos a pagar o preço. O lobisomem ele tem aquela energia primal, aquela energia da criação para poder fazer usar os poderes deles, enfim. E os Change eles têm essa força que também é advinda da criatividade, do desejo humano, do vício humano. Então, tipo, a gente tem os 7 pecados capitais, né, que na primeira edição é sempre assim. Então ira, avareza, orgulho, né? E também as 7 virtudes, que é temperança, caridade, enfim. Então, ter essa dualidade... Tem gente que é muito crítica com relação a virtude e vício, né, na primeira edição. Mas, assim, eu acho que resume bem, entendeu? Eu gosto dessa dinâmica 7 virtudes, 7 vícios, e aí você escolhe ali onde você é virtuoso e onde você
tem um defeito ali, né? E nessa dinâmica ajuda também até na questão da construção do personagem, também na intérprete também. Isso. É muito interessante. É como se for, tá em desuso agora, né? A questão do alinhamento de D&D, por assim dizer, mas é quase como se fosse isso. Mas assim, não é que eu peguei ira como vício, que eu vou resolver tudo na porrada. Não é assim. Quer dizer que ira, você tá mais suscetível a perder a paciência, a partir por uma agressão, nem sempre física, pode ser verbal também, em devidas situações onde lhe desagrada. Então, no momento onde alguém, por mais que tivesse vontade de socar a cara de alguém, desse aquela respirada, você realmente se entrega aquele sentimento e realmente você vai. Então não é que você vai resolver tudo na porrada, mas você tem uma grande implicação para resolver com a agressão, né? Eu acho assim, os personagens que tem ira como vício, eu acho muito ícone, cara. Tu gosta, né? Não, eu não jogaria com ira. Ura, ela tem um padrão de personagem, que é aquela personagem que gosta, que é mais social, né? Sempre bela, que Femme fatale. Femme fatale, que a gente sempre fala, isso. Eu já sei. Mas... É bom porque eu sei o que esperar, sei o que ela gosta, eu digo, eu acho que tu vai gostar disso e tal, que faz, tem tal e tal efeito, eu acho que fica bem legal. É muito bom trabalhar. Também temos as promessas. Como funcionam promessas? Promessas pros changelings, eles é importantíssimo, né? Então, tipo, você fazer uma promessa para um changeling não cumprir, ela pode custar até fado seu. Você tem consequências terríveis, desde perda de glamour, perda de fado. Até fado. Até fado. Porque como promessa para uma fada como se fosse uma coisa muito séria, você não cumprir uma promessa é como se você estivesse perdendo mais seu lado fada. Entendi. Isso gera esse tipo de consequência. Impacta, né? Muito bom mesmo. A gente também tem a questão de... Tu poderia falar um pouquinho aqui? Tem gente que não sabe como é que funciona o sistema aqui. Essas questões de bênção de feição, maldição de feição... Todo changeling, ele tem uma bênção e uma maldição, né, da sua feição. Então, tipo, nada é grátis, né? Como a gente sempre falou. Por exemplo, eu tenho um personagem que ele é um feral, então ele é um meio corvo, né, por assim dizer. Então, da característica dele, ele por ser meio animal, coisas relacionadas a habilidades mentais, é mais difícil para ele fazer, afinal, trata-se de um animal. No caso, ele tende a pegar mais a parte animal que o humano. Os ferais, ele tem essa questão. Estou fazendo um resumo básico. Em compensação, como ele é meio corvo, então, tipo, ele tem uma bênção que, tipo, se ele cair até 15 metros, ele sofre pouco dano. Não é que ele voa, mas ele plana, entendeu? Então, essa é uma bênção da feição dele, que é a feição do corvo, né? Que é os penalventos. E o delay dele, a maldição dele, é justamente essa questão de habilidades que requerem processo mental, já que ele também parte animal, tem essa questão dessa dificuldade, entendeu? Então é basicamente isso, tipo, trevosos mesmo, eles manipulam sombra, manipulam escuridão, tem essa questão mais furtiva, só que tem alguns, por exemplo, o personagem de Ti, ele, de dia, sob luz forte, ele recebe uma penalidade de -2, ou seja, para ele fazer as coisas com luz intensa é mais difícil. Então, tudo tem o seu pró e contra, né, no mundo de Change. É muito bom. E eu sei que a gente está chegando no fim da nossa crônica, mas você pretende narrar novamente, abrir uma outra mesa de Changeless? A gente tem esse plano, né, eu e a gente tem esse plano de expandir vários cenários tanto do Novo Mundo das Trevas, né, quanto das quintas edições. Ele fica mais nessa parte das quintas edições e eu no Novo Mundo, mas
Sim, não está fora de questão, mas assim, eu como narrador queria outros desafios, né? Queria, para vocês terem ideia, são 12 cenários que tem no Crônicas das Trevas, né? Então, desde mortais, caçador, vampiro, lobisomem, mago, changeling, Promethean, que é tipo um Frankenstein, bem dizer. Tem beasts que são medos em forma humana, sacou? Tipo Fred Krueger. Isso parece interessante. Eu não sabia que era. Isso de fato parece interessante, é muito promissor. Tem os Deviants, que são pessoas que foram transformadas por grandes conspirações, por grandes empresas e tal. Então, eles são um outro tipo de criatura. Enfim, existem, se vocês forem ver, um cenário muito amplo, um cenário cenário todo, que eu digo em termos de crossover, né? Tem demônio também, mas não aquele demônio judaico-cristão, um diferente tipo, né? Como se essa grande entidade que é o Deus Máquina que comanda tudo, isso tivesse essas engrenagens que foram rebeldes, que são. Enfim, tem vários cenários que dá pra gente explorar. Eu quero explorar esses cenários, que eles são muito pouco explorados, né? Eu sei que vai ter jogador, tem vários jogadores aqui que... Eu mesmo sou uma delas, não escondo de ninguém que eu amo o mundo das trevas. Eu amo. Cada um tem seus preferidos. De fato. E aí... É isso, tem esses outros cenários, não descarto nunca deixar de narrar Changeling, até porque eu gostei, né, já tô mais familiarizado. Foi a primeira vez que você narrou? Que eu narrei Changeling, sim, por incrível que pareça, eu nem queria narrar, eu sempre fui da... Sério? Eu sempre fui da... Eu queria experimentar outras coisas, né, eu queria experimentar Prometheus, queria experimentar Geist antes, mas como te falou, não, acho que faz aí, acho que vai ser legal, eu dei uma estudada, vi a proposta, tinha mais ou menos em mente o que eu queria fazer e deu certo, acredito, deu certo. E hoje em dia, se você não tivesse feito, teria se arrependido. Esse aqui está sendo um especial de Changelings, mas vamos falar um pouco também sobre o nosso querido mestre Ed. Ed, há quanto tempo tu joga e narra? Vamos lá, eu comecei tarde, comecei aos 20. O primeiro sistema que eu... Na verdade, a RPG sempre teve... tal qual o Jumanji, que toca aqueles tambores, sim, sabe? Ele sempre se mostrou na minha vida, mas eu nunca atendi esse chamado. Então, tipo, eu via nas livrarias os livros de monstro de D&D, mas não sabia muito o que era aquilo. Tinha uma galera que jogava lobisomem na hora do intervalo no colégio, mas eu não sabia também como era aquilo que funcionava, olhava assim de longe. Mas assim, quando eu tinha meus 20 anos, eu joguei uma partida, né, acho que foi de policial, com um sistema Demon, um sistema brasileiro. Depois eu joguei um misto de 3DT Alpha com 3DT segunda edição, se eu não me engano. Joguei com Mago de Gelo, acho que foi alguma coisa do tipo. Depois eu tive essa experiência que eu acho que todo mundo teve com o Medieval Fantástico, sim, que era de um sistema próprio. Inclusive, né? Eu comecei com ele. Pronto. Eu acho que é padrão, acho que todo RPG, ele, em algum momento, ele experimenta fantasia. Tipo, acho que foi uma das campanhas mais longas que eu já tive, uns 2 anos e meio. Agora sim, quando você descobre, ali é intenso, né? O jogador, quando descobre, ele é intenso. A gente tem um jogador aqui também que é assim, o Caio. E, enfim... depois dessas 2 anos e meio, eu fui introduzido ao Hacking, que acho que foi o primeiro do Mundo das Trevas que eu joguei, foi o Hacking. Depois a gente jogou com Mortais, Caçadores Caçados. Joguei uma de Lobisomem Apocalipse, que eu fiz da minha tribo favorita, que é o Portadores da Luz Interior, para quem sabe aí, sabe que... Pra quem manda. Os Destituídos, você já jogou também? Eu já narrei num evento, mas eu não me aprofundei tanto. Eu sou muito afim de jogar antes de narrar os Destituídos. Eu gosto muito da premissa. Gosto do Apocalipse, né? Apesar eu tenho preferência por Destituídos, inclusive. Né? Eu gostei do Apocalipse, eu gosto da premissa, mas assim,
tudo do antigo mundo das trevas, ele sempre caminha para um fim que você não tem como evitar. Tipo, as coisas têm fim? Tem, mas assim, tem coisas que você não evita no cenário. Isso eu acho meio assim, enfim, né? Ressalva mesmo. Aquela coisa, você cria o e-mail, mas você cria o início e o meio, mas o fim já é predestinado. Isso, ele já é pré-determinado, assim, no antigo mundo, né? Eu tenho algumas críticas com respeito a isso, mas tá aí o versículo para continuar essa lore, né, adiante. Sim. E aí depois é só a história. Depois eu fui experimentando outros sistemas. Hoje o RPG ele não é só ler e jogar. Do RPG você pode pelo menos tirar uns 5 hobbies diferentes. Você pode ler RPG, você pode ser só alguém que joga ocasionalmente. Tem aquele também que compra RPG, mas nunca jogou. O famoso é aquele que só gosta de ver stream de RPG, tipo, que é o pessoal, não é à toa mas não joga. Não é à toa o pessoal do Critical Role aí tá fazendo um sucesso. Tem vários canais, até brasileiros mesmo, que falam, que mostram pessoas jogando RPG e fazem um puta sucesso. Não dá pra esquecer aqui no Brasil, né, Cast de RPG também teve uma grande influência. Ordem Paranormal, do Selbit aí também teve. Então, tipo, esse momento do RPG, pelo menos o RPG brasileiro, ele conseguiu realmente alcançar o seu lugar, pelo menos entre a comunidade aqui no Brasil, né? Ele conseguiu se estabelecer. Eu acho que a gente tinha muita carência e essa carência nos motivou a gente criar a nossa própria versão. Concordo. Brasileiro é criativo, né? O brasileiro ele tem muita ideia legal. O brasileiro, realmente, com toda a dificuldade que a gente tem, a gente sabe, com relação ao editorial, com relação de custo, mesmo tipo papel é caro. Então, a questão dos financiamentos coletivos, eles abriam portas para vários sonhos, né? De pessoas que queriam lançar seu sistema ali, que queriam testar, que queriam ter seu livro impresso, né? Realizar seu sonho, enfim, de escrever, de jogar com os amigos, passar essa sensação de jogar com seus amigos para outras pessoas. Eu acho que é muito bom, muito positivo, né, nessa questão do cenário brasileiro. Você prefere ter... Porque você é mestre, tanto mestre como jogador, mas você prefere, numa situação, ser mais mestre ou jogador? Me pegou agora. É porque assim, eu me divirto narrando. Sim. Certo? Me divirto narrando. Mas tem um amigo meu que ele sempre diz, um bom jogador é um bom mestre. Um bom jogador é um bom mestre. Eu me divirto narrando, mas eu vou te dizer que eu gosto de jogar, mas assim, eu gosto de narrar, eu gosto de jogar, construindo um cenário junto com o narrador. Eu gosto dessa coisa mais colaborativa. Eu acho que quando o jogador ele tá tão entrosado com o narrador, ele mesmo vai dando ideia junto com o narrador para gerar drama, para gerar história, para aquela crônica, né? Eu sou desse tipo de jogador, então tipo, eu gosto de interpretar, botando a dramaticidade lá em cima e tal. Então eu acho que para um narrador, quando joga comigo, eu gosto de deixar a coisa mais fácil possível. E pode falar, que eu já joguei muito com ele. Tem outros narradores também, amigos meus, que eles sabem que eu sou mais desse estilo, né? E quando eu gosto de narrar, eu sigo muito essa filosofia de que você tem que ser fã dos personagens que estão ali, né? Sim. Que eles estão contando a história junto com você, as pessoas se dispõem. Agora, é aquela coisa recíproca, né? Quando o personagem ele me dá muita argumentação, ele me dá muita carga emocional e dramática, eu tento retribuir em pé de igualdade ali, entendeu? Que é o que torna uma coisa mais atrativa e interessante. Isso. E como é que a gente encontra nosso mestre? Tem Instagram. Eu sou cara de pouquíssimas redes sociais, eu não tenho tanta paciência assim. No Instagram, vocês podem ver no link da postagem, se vocês quiserem, e Edson Filho no Facebook, e eu acho que é isso, não tenho tanta rede social, não. Estou sempre aqui na Coffee Gunk, já para quem quiser, vejam aí a agenda, tudo certinho. Venham pra cá.
Viu? E para encerrar aqui, antes de encerrar, gostaria de dizer minha experiência com você, porque eu tenho direito, porque eu jogo com você tanto como Sim. jogador Sim. em outras mesas, como tenho você como mestre também. Sim, a gente e tem você é excepcional. Obrigado. De fato, é excepcional. E para mim, a gente já tem um grupinho fechado que uma mesa que eu tô com você, eu já sei que a mesa vai ser boa. Obrigado. Pode ter certeza. Tem novidades aí, viu, pessoal? Vai rolar mesa de Street Fighter, Isso. Caçador quinta edição, Vampiro quinta edição. Nessa de Vampiro quinta edição, eu não vou estar com a Lúria, eu vou estar no grupo dos caçadores, mas é um projeto que a gente tá fazendo projeto aí. assim. Vai dar bom, vai dar certo. Em breve vocês vão ficar sabendo. A gente vai estar, tipo, minha mesa vai estar contra a mesa dele. São dois grupos. Isso. É um projeto diferente aí das quintas edições, mas vamos ver se vai dar bom isso aí. Mas vai dar certo. Já é bons frutos, né? Isso. Só vamos. Então, gente, estamos finalizando mais aqui o MuriaCast. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradecer a vocês por nos acompanhar. Segue lá nossos canais no YouTube. Também estamos no Spotify. Isso. E segue lá também o MuriaCast. Isso. E a Coffee Gang. Valeu, galera. Tchau, gente.